A voz do Brasil. Produção. Ainda tem o Reine Movimento Rádio Show na Boas Novas. E aí, galera da Rádio Reino, beleza? Hoje mais um episódio e eu gostaria de apresentar pra vocês um rapaz chamado Josias Novaes. E aí, galera, tudo bom com vocês? Josias, acho que vocês já viram ele por aqui. Ele tá no Music Session, ele sempre nos ajuda nessa parte técnica também aqui da Rádio Reino, ele faz parte da nossa equipe. E eu trouxe o Josias para falar de um tema especial também, que tem a ver com a vida dele, com o testemunho pessoal dele, da obra que Cristo fez com ele e também tem a ver com todos nós, o que Deus está fazendo com todos nós. Porque afinal de contas, lá em 1 João 3,1 diz bem assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então veja o amor infinito de Deus que nos fez filhos, né? Ele falou: eu sou o pai de vocês, eu sou e vocês são filhos, cara. Isso é muito poderoso, não é, Jesus? É verdade. Na vida da pessoa isso é incrível, isso é demais. Isso forma a nossa identidade, nossa personalidade, nosso caráter. Isso forma o ser humano em si, saber que tem um pai, saber de onde ele vem. E nós normalmente somos criados em famílias, né? Nós precisamos de pai e mãe, certo? Certamente. Eu fui criado sem pai, né? Minha mãe, minha avó que me criou, na verdade, minha avó me criou mais do que minha mãe, porque minha mãe saía para trabalhar e minha avó ficava em casa cuidando de mim. E o normal, a gente percebe que a família precisa do pai e da mãe, tanto para nascer, né? Que mãe não gera filho, certo? Certamente. Precisa do pai e da mãe, precisa de dois para fazer um, né? Né? Ninguém nasce de chocadeira, né? A gente brinca. E o pai tem uma função, certo? Sim, o pai ele tem uma função muito importante no lar, né? Que é o de sacerdote do lar, né? Porque, para mim, o pai ele tem um tripé. O pai, tanto o pai celestial quanto o pai terreno, né? Que são a identidade, que vem em primeiro lugar, a segurança e a provisão, entendeu? Para mim, aí a identidade, como que eu vejo a identidade? Como que eu vou me descobrir em Deus? Qual que vai ser a minha identidade de Deus? O que Deus vai falar a respeito de mim? O que Deus vai falar sobre mim? Porque muitas vezes as pessoas rotulam a nossa identidade. Muitas vezes a gente é rotulado por outras pessoas e esquece que quem tem que rotular a nossa vida, quem tem que identificar a nossa identidade é Deus. Entendeu? Certo. E aí você percebeu, né? Você foi criado com a avó fica em casa, a mãe ia trabalhar, e aí você reparou que, opa, peraí, tem uma coisa faltando. Tem uma coisa faltando. Engraçado que eu tava lembrando esses dias, né, que quando eu ia pra escola, minha mãe me levava pra escola, né, e aí eu só via eu, assim, geralmente, né, e quando eu via as outras crianças com o pai, com a mãe, eu achava aquilo muito estranho, né. Só que aí depois eu percebi que eu era um filho órfão de pai, entendeu? Só minha mãe que tava comigo. Isso meio que fez mal pra você, não foi assim? Não teve um momento que isso... Com certeza fez mal, porque o pai é aquele que ele traz segurança pra gente, né? Então, você via as crianças sendo levadas pelos seus pais pra escola e você via eles brincando, via vindo correndo e abraçando. Quando o filho ia cair, o pai ela segurava, você via aquela segurança. Então, eu meio que me sentia inseguro, entendeu? Mesmo eu tendo a minha mãe do lado ali, que ela me supriu, ela me trouxe segurança, mas faltava alguma coisa ainda, que era a paternidade, que não foi suprida, né? E aí a gente percebe que normalmente crianças que têm essa falta do pai, né, que não tá completa essa família, às vezes vai gerar um problema emocional, né, inclusive de dependência, né? Sim, depois que a minha mãe se separou do meu pai, eu era pequeno, então não vou lembrar nada da fisionomia dele, de nada dele. Ela casou alguns anos depois, né, com outro cara, aí ficou com esse cara 10 anos. Só que pra mim eu não tinha ele como uma referência, mesmo
ele estando em casa, casado com a minha mãe, ele supria e tal, mas eu não vi ele como uma referência paterna para mim. Então eu não fui suprido emocionalmente. Então aquilo me fez muita falta, mas... E aí você tentou, de alguma forma, você percebe que você tentou suprir essa dependência emocional? Sim, não, como o meu padrasto, eu não via uma referência de pai para mim, eu tentava buscar isso em outras pessoas, tipo, por exemplo, depois que eu me converti, buscar essa referência em pastores ou em líderes e tal, mas mesmo sabendo que os líderes, eles me aconselhavam, me davam conselhos, nunca aquilo ia preencher o meu vazio, entendeu? Da paternidade. Um momento, então, você teve uma revelação do Deus Pai para você, né? Acho que a maior revelação que eu tive de Deus foi algo que aconteceu comigo em 2007. Hoje vai fazer 11 anos, né? 11 anos que aconteceu comigo, que foi que eu tive uma doença na minha perna, que se chama TVP. Para quem não conhece, é trombose venosa profunda. Mas isso é coisa que acontece com o velho, não? Geralmente, depois que eu passei por todo o processo de cura, que eu reconheci que Deus me curou de verdade, eu fui pesquisar sobre isso e eu vi que geralmente pessoas acima de 40 anos e geralmente mulheres dá esse tipo de doença. Na época eu tinha 13 anos, então... 13 anos de idade, tinha teve 13 essa trombose. anos de idade e foi na perna. Foi na perna esquerda. E contar aqui resumidamente como que foi, naquela época eu fui internado no João Paulo, fiquei 19 dias lá. Eu não sei como é que tá hoje, porque faz muito tempo que eu não vou ao hospital, mas naquela época era um caos. Tive que ficar em maca, não tinha cama, não tinha leito, tive que ficar na maca e embaixo do ar-condicionado ainda, pingando, só pra piorar a minha situação. Típico, né, governo? Típico. E aí eu vi que Deus teve um cuidado tão grande comigo quando foi de madrugada. Minha mãe, ela estava conversando com a outra mulher que estava com um paciente também. E aí eles falaram bem baixinho que a minha perna, se eu quisesse sobreviver, a minha perna ia ter que ser amputada, porque a minha perna ficou muito inchada, dava tipo 2 pernas da minha, tava muito inchada mesmo. Perna de elefante, o pessoal fala, né? Coagulou o sangue e já tava dando embolia pulmonar, já tava indo pras vezes do coração. Então, se eu quisesse sobreviver, ia ter que amputar a minha perna. Só que aí no outro dia o meu quadro começou a melhorar. E aí que eu comecei a ver o agir de Deus, que aí se encaixa na segurança, que o tripé da paternidade, né? Que é identidade, segurança e provisão. Aí eu vi que Deus, ele teve um cuidado comigo nessa parte. Só que eu ainda não tinha entendido que era um milagre de Deus. Eu só fui entender isso depois que eu fui me converter. E o que mais aconteceu aí? Na época eu não era cristão, não era convertido ainda, mas eu tinha consciência de que existia Deus. Só que eu ainda não tinha experimentado isso. Aí depois eu me converti, só que eu ainda não tinha, ainda não era maduro o suficiente para entender que Deus tinha feito algo na minha vida no passado. Eu tenho 25 anos hoje, eu me converti com 15. Então faz 10 anos que eu me converti e depois de 10 anos, 8 anos depois que eu fui entender essa paternidade de Deus sobre a minha vida, entendeu? E aí, outra coisa é a questão da provisão, né? Porque teve uma época que eu tive que me mudar, sair da casa da minha mãe, me tornar dependente, todo mundo quer ser dependente e tal. Tá amadurecendo, o garoto tava amadurecendo. Só que foi mais por questão de trabalho, que eu morava em uma outra cidade, eu tinha que vir de outra cidade, no caso Candeias, e vim pra cá pra trabalhar. Beijo, Candeias, amamos vocês. E aí eu tinha que vir trabalhar e ir pra faculdade. Então ficava muito ralado pra mim, eu chegava muito tarde em casa. Então eu peguei e me mudei pra cá. Eu pensei que as coisas iam melhorar, mas aí tive que dar uma segurada na grana e tal. Fiquei naqueles 2 meses de miojo e tal. Deve ser linda essa época, hein? Época maravilhosa, saudade, né, Josi? Nunca mais. Fiquei naqueles 2 meses de miojo. Só que aí eu comecei a confiar em Deus. Ele fala lá em Mateus 6,33, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E eu comecei a confiar nele, comecei a buscar o reino dele de fato como devia buscar.
E eu vi que todas as minhas necessidades foram supridas ali, entendeu? 2 anos atrás, 4 anos atrás, eu descobri quem eu era em Cristo. Por mais que eu já fosse convertido há 8 anos, eu ainda não sabia quem eu era. Eu sabia que eu estava ali, eu era convertido, aceitei Jesus, participava de um ministério na igreja, mas eu ainda não sabia quem eu era em Cristo, a minha identidade. Aí a questão da segurança, que foi em 2007, o milagre que ele fez na minha vida, e também a questão da provisão. Esses 3 pontos que eu queria ressaltar. A provisão de Deus também na minha vida foi algo extraordinário também. Isso tudo você percebe que é um processo, né? Assim como a gente é criança, né? A gente vai desenvolvendo, aprendendo a falar, aprendendo a entender o mundo. Uma hora a gente percebe o que é, né? Quem somos, que somos alguma coisa, né? Que temos um pai. Essas referências, essas coisas vão acontecer com o processo. E você também passou por esse processo, né? Você foi salvo ali, mas uma hora você cresceu, amadureceu e entendeu uma coisa que o Senhor nos revela em Romanos profundamente, né? Quando ele fala lá, Romanos 8, a partir do versículo 11, você queria ressaltar algum versículo dessa parte aí de Romanos? Ah, sim, Romanos 8, 15. Ele fala assim: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Abba, Pai. Isso é incrível, né? Isso é demais. O Espírito faz uma obra porque se a gente for parar pra pensar como acontece, a gente nasce de novo, né? Assim como a gente nasceu na carne, é o que o texto todo vai explicar, né? Cara, vocês nasceram na carne, o problema da carne é que ela é morta, ela vai morrer. A carne está contaminada do pecado e o salário do pecado é morte. E você que quer entender, quer virar filho, você que virou, na verdade ele fala, você que virou filho, você tem o Espírito. Porque o único jeito de virar filho é através do Espírito. Então acontece aquele negócio que a gente chama de nascer de novo, né? Nós nascemos e esse Espírito gera em nós isso, né? De agora eu sou filho, né? Porque quando a gente não recebe o Espírito, a gente não tem a revelação do Pai, né? Então, quando eu fui batizado, eu entendi isso sobre a minha vida. É como se tivesse escamas nos meus olhos e meus olhos foram abertos. Agora eu entendi quem eu sou em Cristo. Eu sou um filho de Deus, entendeu? Porque tem muitas pessoas que, por mais que estejam... aceitou Jesus ou conhece Jesus, que no caso era eu na época, que eu sabia quem era Deus, mas eu não conhecia ainda essa divindade ainda. Então, quando ele fala que vocês não são mais escravos, quando ele fala no 8:15 aqui, eu entendi que quando quando Deus abre os nossos olhos, quando a gente é uma nova criatura, a gente não é mais escravo. Porque antes a gente era escravo, agora não é mais, porque Deus nos libertou. Show, show. E o próximo versículo ele fala assim que se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, né? Quando Deus fala que criou a gente lá em Gênesis, no comecinho lá de Gênesis, ele fala, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. Assim como os pais se parecem com os filhos, né? Porque passa o DNA um por outro, né? Agora você, como filho de Deus, você recebe ali o DNA de Deus e você começa a virar um herdeiro de Deus, ou seja, começa a herdar as coisas espirituais, né? As coisas loucas que Deus tem pra gente na eternidade, não só quando a gente for pra glória, enfim, nos libertarmos do corpo, mas aqui na terra a gente já começa a experimentar a identidade de Deus, né? A herança de Deus, as características do reino de Deus, né? As características de filho. Você aprende a perdoar, né? O cara que tem um coração ruim aprende a perdoar. O cara que era grosso, que era egoísta, de repente ele começa a amar o próximo, começa a se contaminar com o que Deus é, porque Deus é amor, né? Verdade. É isso aí. Então, galera, vamos finalizando esse episódio por aqui. Muito obrigado por estar conosco até agora. Eu fiz esse episódio especial sobre o pai, porque eu vou ser pai, galera. Pode crer. Enfim, eu serei pai, experimentarei isso de verdade. E já
dou um beijo pra minha esposa. E então, galera, até semana que vem. Falou, paz!